O Rogério Salume também. Salume. Quando a gente gravou, ele já estava em período de transição. Hoje ele já não está mais à frente da Wine, né? Hoje ele está, inclusive, com serviços de mentoria, consultoria também. Mas é um cara muito bom. Foi um episódio muito legal de fazer. O episódio dele fala muito, pessoal, para quem estiver começando aí um negócio. É muito bacana a forma como ele fez o MVP dele. Ele conta muito bem de como foi o MVP, que a gente vive falando para vocês. Galera, não precisa sair desenvolver. Ah, mas eu sou desenvolvedor. Dane-se. Vai perder tempo desenvolvendo. Você tem que testar o mais simples e barato possível, né? E o que o Salume fez foi esse teste e foi muito bacana. Ele conta assim, detalhes de como era feito, todo esse protótipo dele, né? Esse MVP dele é muito legal. Tá muito bacana esse episódio. Aí, não fazendo alto jabá, mas já fazendo, os episódios 23 e 25 eu gosto muito também, porque a gente teve o episódio 23 do Eduardo Bediaga. O Eduardo, ele é um empresário, talvez um dos empresários mais maduros que tenham passado pelo programa de aceleração, não pelo de inovação corporativa, mas de aceleração. Quer dizer, ele já tinha uma empresa, desenvolveu uma tecnologia, um spin-off, trouxe para cá, conseguiu investimento. Esse investimento, eles acabaram fazendo uma aquisição, né, um investimento da empresa mãe da tecnologia que ele tinha desenvolvido. E ele faz um caminho um pouquinho diferente, né? Assim, igual a muitos, mas diferente de boa parte das startups que a gente acompanha, que não é aquele olhar de achei uma solução que é a solução e nós vamos desenvolver, trabalhar nisso. Ele é empreendedor mesmo, né? Ele tem um olhar empreendedor, ele enxerga oportunidades e ele vai se desenvolvendo. Ele traz muito isso, desde a curiosidade, mas que eu não vou aprofundar muito para que vocês escutem, mas ele está relacionado aí. Eu não morava aí nessa época, não conheço, não sei como é que funcionava, mas uma tal de uma festa na Pedreira, tudo isso tem o dedo do Eduardo e vai terminar vendendo suprimentos para navio. Ai, que louco. Isso é de gente que tem a cabeça muito aberta mesmo para oportunidade, né? Ele conta essa história, inclusive momentos difíceis que teve nessa história da festa que ele fazia lá. E o episódio 25 é o episódio do Gatekeeper, do Rodolfo, né? E aqui é importante colocar, a gente gravou com o Rodolfo e o subtema aqui era o Vale da Morte das Startups, porque o Gatekeeper, infelizmente, não deu certo, né? O Rodolfo registra essa trajetória lá. A gente sempre achou importante não falar só de case de sucesso, mas também falar de erro, falar de aprendizado e tal. Mas o Rodolfo topou gravar num momento que ainda estava relativamente recente para ele, não é uma parada fácil. Só que engraçado, né? Hoje ele tá no Grupo Águia Branca, virou time, né? Virou colega de trabalho de um dos primeiros caras que a gente gravou, que foi o Felipe Costa, do episódio 5. Felipe Costa. Né? Ele entrou lá no Grupo Águia Branca, hoje ele tá mandando muito bem lá. Falo menos com ele do que eu gostaria por conta da vida, né? Mas todas as vezes como a gente tem um grupo de amigos em comum, eu fico sabendo de muita coisa que ele faz e, tá mandando muito bem. Quando a gente decidiu fazer o Inovação com Y, a proposta é que ele não fosse um podcast de espuma e ensinando o caminho só. É isso aqui que você tem que fazer, dando receita de bolo. Porque a inovação no empreendedorismo não existe receita de bolo. Existe a minha história, o que deu certo para mim, que pode não dar certo para você, ou pode dar, né? Então, contar cases também de coisas que não deram certo, dos perrengues. Se a gente for falar de perrengue, a história do Wilson tem perrengue pra caramba. Né? O Wilson, ele traz aqui uma história de muito perrengue. O próprio Francisco também, um começo difícil, né? Ali é mais complicado em relação à grana, né? Quando você começa a receber bem dentro da empresa. O melhor episódio do Wilson que a gente gravou não foi pro ar, né? Que não tava com o gravador ligado, né? Que a gente não gravou, né? O Wilson foi, a gente estava esperançosos por aquele episódio. Sentou lá na sala, foi o presencial, tanto que a gravação foi online, né?
A gente foi no presencial, ele foi lá, não, mas hoje eu não vim gravar, não. Eu vim aqui só saber como é que é. E a gente foi conversando, e ele foi falando cada coisa bacana. Não que o episódio dele não seja legal, gente, mas só quem viveu aquele episódio perdido... O episódio secreto. Que sabe o valor daquelas palavras que eu tenho todas anotadas, porque eu fui anotando ali, eu saí com páginas e páginas de anotações dessa conversa. Foi muito bacana mesmo. Teve... Vamos falar da Lê? Que Lê? A Lê. Alessandra Souza. Sim. Poxa, a Lê foi um... Eu nem não lembro como é que foi a conexão. Lembro, claro que eu lembro. Foi das meninas da Diversão Animal. Foi. Elas que fizeram a conexão com a Alessandra. A Alessandra, que era também, não é mais, ela ainda está na Mercedes, mas ela tem outro cargo que agora eu não vou lembrar, mas que na época era assessora de imprensa da Mercedes-Benz aqui em São Paulo. A Lê que entrou como estagiária, né? Na empresa, fez a carreira dela inteira lá. E a gente falou muito sobre comunicação, né? No episódio dela, o foco que ela tinha perpassado por várias áreas diferentes de comunicação dentro da mesma empresa, né? Isso é uma característica bem específica também. E assim, a marca Mercedes-Benz não é uma marca que você consegue estudar todo dia com um insider, né? Com alguém de dentro. Então esse episódio... Foi super bacana, porque além de gravar o episódio, ela ainda fez um evento fechado só para as startups que estavam com a gente, trazendo tudo da Mercedes que ela podia, né? Claro, expor, mas trazendo os cases, como é que foi feito, foi muito legal. Esse também é um evento que só quem viveu sabe, né? E pode Cara, agora eu tô gravando aqui, agora eu tô vendo aqui.